Ariane, deve ser honesta, dormir sozinha em uma cabana no meio desta floresta? Conheço-te o bastante para não querer dormir comigo, mas explico-te o motivo de uma cabana apenas. Primeiro, minha intenção é de protegê-la. Segundo, temos de economizar os materiais que trouxemos, porque não sabemos quantos dias vamos ficar por aqui. Quero que fique tranquilo, jamais te faltarei com o respeito. Claro, eu sei disso, não pense que eu não confio em você. Se não fosse verdade, não estaria viajando sozinha com você. Obrigado, minha pequena, fico lisonjeado por depositares tão grande confiança em mim. A propósito, o que vamos vir? Tenho fome, disse ela. Confesso que não só você, o seu companheiro de viagem também está quase morrendo de fome. Os dois caíram na gargalhada. Vamos ver o que Margot providenciou para nós, disse ela, abrindo uma das sacolas que Margot preparou com apenas produtos alimentares. Temos patê de ganso, creme de ricota, nossa, tem comida aqui que não acaba mais, concluiu ela, rindo. Vou fazer um fogo que já está escurecendo, e tudo indica que, em breve, vai cair um toró, como dizeis. Prepara-te, Ariane, que vai fazer muito frio nesta noite, disse Eric, procurando pedaços de pau secos. Enquanto isso, Ariane preparava uns canapés de patê e outros de caviar. Acho que não é preciso me preocupar com o frio, pois tenho um cobertor de orelhas. Por outro lado, nesta região não faz tanto frio. Cobertor de orelhas? Não conheço. Onde está ele? Perguntou Eric. Está aqui, acendendo o fogo, disse ela, olhando para Eric com o canto dos olhos. Eu. Queres dizer que sou o teu cobertor de orelhas? Então pode até nevar, prometo que não vais sentir frio, disse ele, quebrando uns gravetos. Estavam ambos felizes. Duas pessoas infiltradas na imensidão da floresta, onde jamais um ser humano teria posto os pés. Eles eram os primeiros, e com o mesmo objetivo, fazer justiça. Depois do lanche, ainda permaneceram em volta da fogueira, observando a floresta. Como ela era linda e, ao mesmo tempo, envolvente e assustadora. Apesar de ser lua cheia, a floresta era escura e, de vez em quando, o vento balançava os galhos das enormes árvores, deixando entrar raios do luar que bailavam como fossem fitas douradas. Os jovens pareciam duas crianças. Estavam demasiadamente felizes que nem se preocupavam com os perigos que lhes corriam naquele lugar. Tudo parecia perfeito e romântico e, para o casal de aventureiros, tudo, naquela noite, era simplesmente fora do comum. A natureza caprichou em proporcionar, ao casal, uma noite de magia. As árvores mais finas se erguiam com a força do vento, tornando-os esqueletos que dançavam ao som das músicas das aves noturnas, regidas pelo vento de onde, muitas vezes, alguns animais perigosos se aproximavam. Eric aconselhava a Ariane para ficar quieta, pois ele tinha conhecimento dos perigos que aquele lugar oferecia. Fizeram um caprichado lanche, e mal eles acabaram de degustá-lo começou a cair um forte toró com relâmpagos e fortes trovoadas. Ariane se apavorou. O medo das tempestades e principalmente dos relâmpagos fez com que eles corressem e entrassem na cabana. Ela se deitou ao lado do rapaz e começou a se lembrar de quando era criança, numa certa tarde, antes do escurecer, quando brincava com as borboletas, no jardim de casa, e uma forte chuva estava prestes a cair, com relâmpagos simultâneos. Assim, assustada, em prantos, correu para os braços do pai que trabalhava no escritório. Esse é um dos motivos de que ela tinha tanto medo desses fenômenos da natureza. A moça estava sem jeito, sentia-se incomodada de ficar deitada ao lado de um homem de quem sabia muito pouco. Para ela, aquela atitude estava fora dos seus conceitos, pois ainda preservava a ideia de que uma mulher dormiria com um homem depois do casamento consumado. Mas, naquela situação, não tinha como evitar e, por outro lado, Eric a tratava como uma irmã. Os dois deitaram lado a lado, permaneciam em silêncio, e vez ou outra, ouviam estalos de árvores caindo. Mesmo os animais silenciaram, talvez em respeito à força da natureza. Eric sentia que a moça não estava à vontade e resolveu quebrar o gelo. Ariane, estás tremendo, é frio ou medo dos relâmpagos e dos trovões? De ambos, respondeu.
Ele tirou da sua mochila uma das suas camisas de lã e a entregou para ela. Toma, usa esta camisa, Ariane, estás tremendo de frio. Como vou vesti-la? Não posso sair da cabana agora. Ariane, por favor. Já é hora de agires como uma pessoa adulta. Admira-me muito por seres uma moça viajada e culta, mas ainda conservares certos conceitos medievais. Veste-a. Vou olhar para o outro lado. Ariane obedeceu, mas ela se sentia um pouco envergonhada, por ser chamada a atenção por Eric. Chegou a uma conclusão de que ela estava agindo como uma criança e, naquele momento atual, nas condições em que eles se encontravam, era necessário deixar de lado certos tabus que não valia a pena serem mantidos. Naquele momento, ela estava em uma cabana no centro de uma floresta ao lado do seu grande amor e teve vontade de se autobofetear. Sou uma tremenda idiota, pensava. A imagem formada pelo casal dentro da cabana era simplesmente magnífica. Quando relampeava, a cobertura da cabana tornava-se azul celeste e, no interior da mesma, o rosto muito branco e os olhos amendoados e negros do Eric contracenavam com o azul da cobertura da cabana. Às vezes, pareciam sorrir, outras, eram interrogativos. Apesar de os mesmos parecerem duas crianças inocentes, existia uma força imponente no interior de cada um, era apenas questão de ocasião para que, de crianças inocentes, se transformassem em leões, aptos a defender os seus objetivos, que seriam salvar o mundo de uma iminente catástrofe. Ariane pediu a Eric que ele falasse mais um pouco de Dara e do povo dela, era uma forma de quebrar aquela monotonia. Tudo bem, em nosso planeta existem várias sedes grupais. Os pais de Dara eram os dos melhores conciliadores da corporação do universo de Orvonton, é assim que é chamado o meu planeta. A principal função dele era administrar os conciliadores secundários que são responsáveis por pequenos universos locais. Os comissários menos experientes começam suas experiências em pequenos mundos. O pai de Dara, ambicioso, começou a criar divergências com os seus superiores e foi rebaixado de conciliador para comissário inferior. Não satisfeito, resolveu sair de Orvonton para um planeta ainda não habitado, levando consigo milhares de comissários. Aconteceu que, por eles não terem grandes recursos tecnológicos e nem pessoas capacitadas, começaram a entrar em decadência. Então, resolveram descer e invadir o planeta Terra com o intuito de transformar e assumir o controle do mesmo. Assim sendo, em pouco tempo, toda a raça humana será exterminada. Atrás das grandes guerras e dos assassinatos em série por psicopatas tem a interferência desse clã. A intenção é a de dominar e criar seu próprio império na Terra. Essa é uma das razões de estarmos frequentemente visitando seu planeta, e a intenção é evitar maiores catástrofes. A minha missão é exterminar o pai de Dara e os seus conciliadores. Eles estão mortos, seus comissários voltarão ao nosso planeta, onde serão doutrinados com rigor. Eric, você já está bem, porque vive fugindo de nós humanos. Desculpa. Não há necessidade de fugirmos. Por favor, reserve-me o direito de não entrar em maiores detalhes. Nossa, que coisa, não sabia que estávamos em perigo. Ainda não sabes de nada, minha pequena, talvez seja bem melhor assim, disse ele, dando um beijo na testa dela. Vamos dormir. Precisamos levantarmos cedo amanhã. Boa noite, Ariane. Boa noite, Eric. A chuva já parou, e o silêncio na floresta era total. Em algumas ocasiões, o silêncio era quebrado por gritos penetrantes dos bacuraus, que voavam rasteiramente à procura de alimentos. Muitos pirilampos passeavam exibindo as suas lanterninhas, transformando a escuridão da floresta em um céu estrelado. Ariane e Eric dormiram profundamente e acordaram na manhã seguinte por volta das 7 horas com o barulho das araras e o canto melodioso do Irapuru. Eric ficou maravilhado com a musicalidade e a suavidade do pássaro, e isso fez com que ele permanecesse mais um pouco deitado, não quis se levantar para não assustá-lo. Pediu a Ariane que falasse um pouco sobre essa ave. Talvez ele nunca tivesse ouvido um pássaro cantar daquela forma. Deitado, de olhos fechados, pôs-se a escutá-lo com atenção e ouviu as explicações da moça. O Irapuru, disse ela, é uma ave de pequeno porte, nativa desta região. Diz a lenda que, quando ele canta, a floresta toda se emudece para lhe prestar homenagem.
Acredito que seja verdade mesmo. Escute, nenhuma ave, neste momento, está cantando, apenas o Irapuru. É verdade. Disse Eric, sentando no colchão. Ariane sorriu baixinho. Ela o comparou, nesse momento, a um adolescente, pois, em determinadas situações, era muito rígido e, em outras, agia como uma verdadeira criança dócil. Ariane adorava essa mudança de comportamento dele, mas ela gostava mais quando ele se comportava um pouco austero, pois, assim, ela se sentia mais protegida. Bem, o cantor foi embora. Vamos providenciar o nosso café, disse Ariane, saindo da cabana. Você faz o fogo, Eric? Claro, eu sou o foguista, respondeu ele, sorrindo. Vamos ver se encontramos água por aqui, depois daquela chuva não será difícil, continuou ele, olhando para os lados. Eu também acho, respondeu ela. Caminharam um pouco e encontraram uma pequena nascente de água cristalina. Encheram algumas garrafas para a viagem. Após tomarem café, desfizeram a cabana, e Eric teve o cuidado de não deixar qualquer vestígio que o pudesse identificar. Seguiram viagem e, na medida em que eles entravam nas profundezas da floresta, os perigos eram mais evidentes, e a flora mais sombria. Ele tinha o cuidado de sempre verificar o mapa, porque sabia que não podia errar a rota, uma vez que cada minuto perdido significaria muito para eles. Um momento. Disse, colocando a mão no ombro de Ariane. O que está acontecendo? Perguntou ela. Fica quieta, vejo que estamos em perigo. Olha, uma onça está vindo em nossa direção, protege-te atrás de mim. O animal caminhava quase engatinhando, com os olhos fixos em Eric, e ele sabia que qualquer movimento que fizesse pioraria as coisas, então começou a falar com a onça em um idioma que Ariane desconhecia. A onça se aproximou deles docilmente e pôs-se a lamber a mão dele, enquanto ele acariciava a cabeça dela com a outra mão. Depois de poucos minutos, a onça deitou-se e dormiu. Vamos, ela vai dormir por um bom tempo, disse Eric, segurando a mão de Ariane. Como você faz isso? Perguntou ela. Com a força do meu pensamento. Como posso aprender a usar os meus pensamentos dessa forma? Vós terrestres trabalhais mais com a força do corpo do que com o cérebro, não usais um terço da capacidade da vossa mente, isso é bom. Se usasseis o cérebro na sua totalidade, vós vos mataríeis uns aos outros. Ainda não estáis preparados para assumir o potencial da vossa mente. Nossa! Vocês têm um conceito nada agradável a nosso respeito. É a realidade, minha pequena, mas nós gostamos dos terrestres, e se isto não fosse verdade eu não estaria aqui lutando para proteger-vos. O propósito de vocês não é de apenas salvar o planeta Terra, vocês também ganham com isso, pois precisam que nosso planeta seja preservado. Você já tinha falado isso, certo? Certo, mas nós podemos viver muito bem sem a Terra, e vós não. Desculpa, Ariane, os terrestres ainda são muito atrasados, ainda não são capazes de dominar o próprio cérebro, disse ele. Tenho fome, gostaria de comer algo diferente, não aguento mais ingerir aqueles enlatados. O que gostarias de comer, minha pequena aventureira? Queres peixe? Sei que gostas muito de peixes, falou ele, pegando no queixo dela. Onde você vai encontrar peixe por aqui, Eric? Que eu saiba, não existe nenhuma peixaria por perto, disse ela, sorrindo. Escuta, estou ouvindo barulho de cachoeira de água e cheiro de peixe, vamos procurar, deve ter um rio por perto. Não estou ouvindo e nem sentindo cheiro nenhum. Onde estão os anzóis para pescar? Perguntou ela em tom de brincadeira, mas sabendo que Eric tinha vários truques. Não te preocupes com isso, vamos procurar o rio. Depois de poucos minutos, avistaram um rio não muito largo, mas bastante profundo. Chegando à beira do mesmo, Eric colocou as mochilas no chão, fechou os olhos e estendeu as mãos em direção ao rio. Logo começaram a pular, da água para a terra, enormes peixes. Só pararam quando Ariane o interrompeu. Já chega, Eric. Uau! Pesquei isso tudo?